Fala galera, beleza? Aqui é a Dada e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje o papo vai ser para madrastas. Se você quer saber mais sobre esse assunto e ficar por dentro de uma família que vive o dia a dia do autismo, compartilha viagens e muito mais, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Aqui estão as nossas redes sociais, deixe joinha e fiquem ligadinhos. Então, galera, desde que a gente começou o canal, a gente começou como a realização de um sonho da família, principalmente do meu esposo e do meu enteado. A ideia sempre foi, e né? A gente compartilhar as nossas viagens, exatamente aquilo que é o nome do canal, que são os Rodrigues pelo Mundo. Em razão dessa pandemia, a gente teve que se readequar, se readaptar, e aí a gente começou a fazer vídeos e compartilhar um pouco mais a nossa história. E tem sido muito, muito, muito legal, porque a gente tem percebido uma receptividade das pessoas muito grande. E um dos assuntos que nos questionam muito e me pedem muitas dicas é com relação ao desempenho do papel de madrasta. E é sobre esse papel hoje que eu quero falar. Eu quero trazer 5 dicas muito importantes para que a gente possa desempenhar esse papel com muita plenitude, que é o meu caso. A primeira delas é a afirmação do marido com relação à madrasta. Inicialmente, principalmente no início, é fundamental que o marido, o pai da criança, faça essa ponte para que haja uma ligação e uma conexão entre a madrasta e o enteado ou enteada. Eu acredito que quanto mais cedo a madrasta acaba entrando na vida do enteado, mais fácil de se formar esse vínculo afetivo mais profundo. Mas isso não quer dizer que quando também a madrasta entra na vida do enteado um pouco mais velho, ela não vai conseguir ter uma boa relação com o enteado. Mas é fundamental que o pai seja a ponte desse vínculo, desse laço inicial, que foi o meu caso. O meu marido no início, ele super apoiou, super incentivou. Eu confesso que foram 2 meses no máximo, assim, ele apoiando o nosso contato, porque como o Beni tem o diagnóstico, eu acabava ficando mais receosa, eu deixava ele no tempo dele, eu nunca forcei a barra e nunca forcei nenhum tipo de relação. E quando a gente viu, a gente já tava bem emboladinhos assim, e foi algo muito natural. Então, na minha opinião, é fundamental que os pais, o pai mesmo, né, o pai genitor, faça essa conectividade inicial entre a madrasta e o enteado ou enteada, de uma forma que passe segurança pra madrasta, porque a gente não pode se sentir como um peixe fora d'água ou como uma pessoa estranha àquela criança, senão a gente nunca vai conseguir desenvolver um vínculo com aquela criança. Então o pai tem um papel fundamental, sim, nessa conectividade. E aqui em casa, meu marido foi nota 1000 nesse quesito. Ele soube conduzir muito bem a nossa relação inicial. Hoje a gente nem precisa mais, né? Foi só realmente no início, porque são 2 pessoas, embora o Beni tinha 2 aninhos e pouquinho, assim. Ele era uma pessoa, criança, mas era uma pessoa com vontades, já com manias, e a gente precisava ter essa conexão. Então, esse é o ponto número 1. O número 2 é estar bem resolvida com relação à existência da genitora. A gente precisa saber quando a gente encara um relacionamento, seja a forma que foi, seja o jeito que foi, que nem eu namorei o Vinícius na infância, a gente ficou 7 anos separados, ele teve outro relacionamento, teve o Beni, então depois a gente voltou. Então eu acho que nesses casos acaba ficando um pouco mais difícil, porque a gente se conhece de uma forma e depois a gente acaba tendo que se adequar de outra forma. E a gente precisa estar muito bem resolvida com relação à existência da genitora da criança. Isso é um ponto que eu percebo, como a gente começou nessas questões de vídeos e de madrastas, e comecei a interagir com pessoas que questionavam sobre esse assunto, eu comecei a fazer parte de muitos grupos nas redes sociais relacionado a esse tema. E eu percebo o quão difícil é para algumas mulheres desempenhar esse papel. Quão doloroso o quão pesado, acho que seria a palavra, para algumas mulheres desempenhar esse papel.
e eu tenho observado algumas coisas principais que acontecem, que são essas 5 que eu tô falando, que eu vou falar hoje, né? As 2 que eu já falei e as 3 que virão, que são situações em que acabam pesando a relação madrasta e enteada. Então precisa estar muito bem resolvida essa questão da ex, que existe uma ex. E tudo bem, entendeu? A gente precisa encarar isso de frente, estar ciente disso e encarar da melhor forma possível. Não vai ser sempre tudo flores, a gente vai ter problemas, mas a gente precisa estar bem resolvido com o nosso esposo em casa, com as crianças, com o enteado, para que isso não atrapalhe não só a relação do enteado e madrasta, mas também do casal. Então isso é o segundo passo que pra mim é fundamental. O terceiro, que é o que eu mais ouço, as reclamações das madrastas, assim, que é algo que me choca muito. Eu entendo por um lado, eu imagino como deve ser. Na minha relação, nem tudo é 100%. Não pensem que aqui é tudo mil maravilhas, não tem estresse, não tem desgaste, não tem discórdia. Não, tem sim, já teve muito mais, mas é tudo da forma como a gente conduz. É com relação a atrelar as atitudes da genitora à criança. Eu sei que tem muitas mulheres, muitas mães que usam as crianças, assim como tem muitos pais que usam as crianças pra atingir um outro. Isso é uma bagagem que eu trago já da minha profissão, porque em processos judiciais a gente vê muito isso. A mãe querendo atingir o pai e a criança acaba sendo a medida para isso e vice-versa. Então a gente sabe que isso realmente acontece, mas a gente não pode trazer esse peso para a criança, independente se a criança tenha 10 anos daqui a um pouco. A gente precisa entender que uma criança que tem 10 anos ela ainda pode ser influenciada pelas pessoas, não só pela mãe, mas pela mãe, pelo pai, pela tia, pela avó. Então a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso de que, a criança... E aí muitas madrastas falam, a criança vem aqui pra minha casa, daí ela fica olhando tudo, daí ela fica vendo tudo, e aí ela vai lá e conta pra mãe. E aí que ela vai contar pra mãe? Qual o problema dela contar pra mãe? Qual o problema dela falar pra mãe? É pesado pra criança, a mãe daqui um pouco largar essa responsabilidade em cima da criança? É pesado. Faça o seu papel como madrasta. A gente não pode mudar o papel do outro, mas a gente pode dar o nosso melhor. Aí muitas madrastas super encorajam os maridos. Mas essa criança vem pra cá e fala. Eu fico chocada com isso. Gente, filho é filho. Filha é filha. É pra sempre. Não existe a possibilidade de alguém, eu acho que desumano, uma pessoa tentar entrar nesse vínculo pra enfraquecer esse vínculo. Tanto de pai quanto de mãe. Pai é pai, por pior que o pai seja, ele é pai. Por pior que a mãe seja, ela é mãe. Existe um vínculo ali, um vínculo sanguíneo. Então esse vínculo tem que ser preservado. Tanto da mãe como do pai. E a gente, madrastas, a gente pode ser mediadora disso. E aqui na minha casa é o que acontece muito. Eu acabo mediando muito as coisas em relação a isso. Mas em momento algum, e a gente já teve, sim, discussões... A gente já teve problemas, sim, mas a gente sempre soube como conduzir esses problemas e nunca a gente levou isso pro Beni, ou eu principalmente olhei pra ele com os olhos de julgamento ou de peso, porque aconteceu alguma coisa que me chateou. Nunca eu fiz isso, eu sempre fiz essa separação. Ele é uma pessoa, ele é único, ele é ele. Ele tem os vínculos familiares dele, os vínculos sanguíneos, e a madrasta depende do tempo, depende do laço, ela também faz parte desse vínculo familiar, a gente também faz parte desse vínculo familiar das crianças, é isso que a gente precisa entender também. Então, cada um tem que fazer o seu papel, focar no seu papel, a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue fazer o nosso papel melhor. E é o que eu sempre falo, ninguém sonha em ser madrasta, mas se eu fui madrasta, eu vou ser a melhor madrasta que eu posso ser, e eu me sinto muito plena exercendo o meu papel. Eu acho que eu não teria a relação que eu tenho hoje com o Vinícius se não tivesse o bem. Ele faz parte da história, ele faz parte do contexto, ele faz parte do pacote, e é isso. O quarto ponto: estar disposta a amar incondicionalmente. Alguém que não nasceu da gente, mas nasceu pra gente. É assim que eu vejo o Beni. Eu vejo o Beni exatamente dessa forma. Ele não nasceu de mim, mas ele nasceu pra mim. E eu até já falei outro dia, assim, pra
pra genitora dele, pra mãe dele, né? Que muitas vezes eu amo tanto ele, eu protejo tanto, eu participo tanto da vida dele, que já teve momentos que eu fui julgada, assim, claro, não pra mim, mas eu tenho certeza que por algumas pessoas já, ela tá querendo ser mãe da criança, né? Ela tá querendo ser mãe, ela tá querendo ocupar o papel de mãe. E uma vez eu já deixei isso muito claro, que se eu fosse a mãe dele, ele não seria ele. Se eu fosse a mãe dele, a gente não teria esse vínculo de repente tão forte que a gente tem. Então, ele só é ele porque ele tem a mãe dele e o pai dele. Então, pra mim, assim, ele nasceu pra me ensinar muita coisa, pra fazer parte da minha vida, pra dividir os meus sonhos, que é assim que eu vejo ele. Ele faz parte do meu sonho de comercial de margarina, que nem sempre é assim, mas ele faz parte de tudo isso. E realmente, assim, ele me traz muita alegria, ele me traz muito amor. A gente tem vivido algo especial agora na gestação da Clara e ele tem surpreendido de uma forma surreal, assim. Ele tem esperado, contado comigo os dias, enfim. Então eu acredito realmente que ele não nasceu de mim, mas ele nasceu pra mim, pra me ensinar a ser uma pessoa melhor, pra me ensinar sobre o amor incondicional. Enfim, é assim que eu vejo ele e eu também desde o início estava disposta a amá-lo incondicionalmente e é assim que eu vejo ele e é assim que eu o amo. E o quinto ponto, não menos importante, é estar disposta a aceitar esta responsabilidade com o marido. A gente casa, a gente não quer dividir a casa, o carro, o dinheiro. Não é tudo nosso? Não é tudo nosso? Aqui na minha casa, pelo menos, é assim. É tudo nosso. Não tem mais nada meu, nem do meu marido. É tudo nosso. A gente divide tudo. Por que eu não vou dividir a responsabilidade com o meu marido do filho que ele já tinha? Ou se eu tivesse um filho, ele dividir comigo? A gente precisa dividir tudo. Ah, mas ele já tinha antes do casamento. A casa que ele já tinha antes do casamento, a gente não precisa dividir. Ok, mas a gente mora na casa do outro casamento, a gente cuida da casa muitas vezes. A gente não quer dizer que isso aconteça, né? Ou o carro daqui a pouco do outro casamento, tem alguma coisa pode ter sido trazida de outro casamento que a gente acaba usufruindo disso. Então o filho, não tô aqui fazendo um comparativo de uma criança a um bem material, mas o que eu quero deixar claro é que a gente precisa estar disposta a aceitar essa responsabilidade com o marido, porque sim, é tudo nosso. É tudo nosso. A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa dividir alegrias, tristezas e a gente precisa também dividir as responsabilidades, seja do marido, seja da esposa. E eu acho fundamental que isso ande junto. As decisões, elas têm que ser tomadas junto. Embora a voz seja muitas vezes do marido com relação à genitora, ele que é o pai, ele que vai decidir, o marido e a esposa em casa têm que estar alinhados. Então, isso pra mim é fundamental. E aqui na minha casa é assim que acontece e dá muito certo. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é especialmente para as madrastas. É um assunto que eu tenho gostado muito de falar. Eu tenho me sentido muito acolhida pelas madrastas. É isso, galera. E se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui estão as nossas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima.